Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, série Cristo, o centro conector da obra de Deus. Título do volume 4, Buscar as Coisas lá do Alto. Autor Pedro Dong. Título da semana 2, Cristo é a realidade para a edificação de seu corpo. Sábado, ler com oração Hebreus capítulo 9, versículo 15. Ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. O canal conector, Cristo. Em Colossenses lemos, capítulo 2, versículos 18 e 19. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. A palavra árbitro nesse trecho também pode ser entendida como juiz, katabrabel em grego, e significa que ninguém podia tomar decisões contra outrem, declarar uma pessoa indigna de prêmios ou negar salvação a alguém. Os falsos mestres agiam como juízes sobre a igreja. Árbitros tomavam decisões pelos santos e contra eles, julgando tudo o que se fazia. Era necessário seguir a dieta, as festas, os sábados, etc. Se os irmãos não agissem assim, seriam privados do prêmio que Deus daria, uma grande mentira. Pretextando humildade e culto de anjos, aqueles falsos mestres usavam de pretensa humildade para afirmar que não eram dignos de adorar a Deus diretamente. Por isso adoravam anjos como mediadores para se aproximar de Deus. Com esse ensinamento herético, impediam os santos de adorar a Deus diretamente por meio de Cristo, o único mediador. Quem fosse contrário a tais práticas seria acusado de falta de humildade. Dessa forma, eles afastavam os santos de Cristo. Cristo é o único mediador de superior aliança, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. 1 Timóteo 2,5. Em Hebreus, várias são as passagens que reafirmam tal fato. Jesus obteve ministério muito mais excelente, instituído com base em superiores promessas, capítulo 8, versículo 6. E ainda, sendo ele o mediador, redimiu transgressões por sua morte, fazendo com que pecadores recebessem a promessa da herança eterna, capítulo 9, versículo 15. Porém, na época, mestres hereges falavam de forma persuasiva e ensinavam falsas doutrinas e autocomplacência para consigo mesmos. Para satisfazer seus desejos, colocavam-se como juízes sobre a igreja, baseando-se em visões. A palavra enfatuado, no versículo 18, significa algo que não deve ser levado em consideração, desprezível, que não vale a pena, sem motivo algum, ou arrogância. Poderiam dizer: tive uma visão sobre a mediação de anjos, tive uma visão sobre a necessidade de fazer isso e isso para privar a carne. Como se aqueles que tivessem tais práticas pudessem chegar a um nível de conhecimento intuitivo espiritual capaz de livrar sua carne da sensualidade. São sintomas da falta da verdade, de coisas vãs e vazias, destituídas de realidade. Só Cristo é a realidade. A fé é o que realmente produz visões, que faz com que tenhamos acesso a Deus. Romanos 8,6 diz: porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Aquele tipo de ensinamento tinha como resultado uma mente posta na carne, que é uma porta fechada para o Espírito.
precisamos abrir nossa mente, exercitando o espírito, fazendo imersão na palavra, a fim de que a mente seja renovada. A renovação da mente traz vida, paz e edificação. Esse é o desejo de Deus, edificar sua igreja. Para que isso aconteça, todos os membros precisam estar ligados à cabeça, que é Cristo, pois ligados à cabeça, recebem suprimento e edificação, conforme Colossenses 2,19. No mesmo versículo lemos, Colossenses 2,19, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Também aqui vemos o entrelaçamento para a confecção do tecido de amor. Vejamos a partir da figura abaixo, dos vasos comunicantes, como ocorre a confecção desse tecido. Deus é representado como um grande vaso, infinito e ilimitado, na esquerda. Nós, homens, somos representados pelo vaso menor, da direita. Quando cremos no Senhor Jesus, nascemos do Espírito. Nosso espírito, então, é conectado a Deus por intermédio de Cristo como o canal. Cristo é o canal conector e a palavra é o veículo para levar graça e realidade ao homem. Deus, com seu manancial profundo de riquezas imensuráveis, está agora conectado a nós, que antes éramos pobres e vazios. Por meio da conexão de Cristo como canal, nosso espírito se comunica com Deus. Cristo morreu e ressuscitou, e como espírito é o rio que flui como graça com tudo o que Deus é. Flui com sua vida e natureza, seus atributos divinos e suas virtudes humanas, com toda a essência de Deus, que é amor, com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, conforme Efésios 1:3. Nosso espírito estava morto, mas pela graça fomos salvos. Ele nos deu vida e nosso espírito reviveu. Louvado seja o Senhor. Pergunta de hoje: como Cristo promove a comunicação de Deus com os homens? Jesus é o nosso Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar.